Alô pessoal, tudo certo com vocês? Todo mundo chegando? Hora da atualização das informações do Internacional, é aqui que tu faz isso, tá bom? Te inscreve no canal, sempre se inscrevendo no canal, vamos dar força, esse canal tá arrumando a 100 mil inscritos, dependemos de vocês. Esse é um canal de colorados, aqui a gente protege o Internacional, a gente trabalha pelo Internacional, é propositivo sempre, vocês sabem disso, aqui ninguém joga o Inter pra baixo. Então vem comigo, te inscreve no canal, sempre dá joinha tu que tá assistindo, tá? Aperta a notificação, porque tu vai receber sempre as novidades onde tu estiver e comenta à vontade. Vamos nessa. Hora dos principais assuntos do Internacional, porque chegou a hora do Top 5, os principais destaques do Inter. Primeiro assunto, eu quero fazer um apanhado sobre, neste momento, time titular do Internacional, reivindicações em relação a titularidades do Internacional, reclamações, e o que está acontecendo, o que pode... Vocês vão entender. Vamos começar vamos por partes do time. Primeiro, a defesa do Internacional. Que tipo de contestação se tem hoje a defesa do Internacional? Eu acho que se tem uma contestação... É claro que é uma contestação em relação ao Wendel. E aí a primeira pergunta que eu faço, o que se faz? Em determinado momento, e eu até gostei da ideia, se pensou no Patrick jogando por ali. Mas o Patrick agora está desempenhando uma função importante como extrema esquerda. E o Patrick tem sido muito importante, foi um dos melhores em campo no primeiro tempo contra o Palmeiras, contra o Flamengo lá no Maracanã. Ele capitaneou uma reação de coragem do Internacional quando tudo dava a entender que o adversário ia fazer uma goleada histórica porque a gente estava com 2 a menos. Então assim, tirar o Patrick dali, não sei. Quais seriam as outras opções? O Natanael, que voltou de lesão agora, e o Eric, que é um menino. Então fica a questão, tem como mudar agora? Que tipo de movimento se faria agora? Na lateral direita, os 2 zagueiros ninguém contesta e o goleiro também não, né? Moledo, Cuesta, o primeiro reserva do Moledo se contestou quando jogou o Klaus e agora está jogando o Bruno Fux. Na lateral direita eu acho que tem uma dúvida colocada. Para mim está claro que existe uma dúvida. O Bruno ou o Heitor. Não tem como cravar neste momento nenhum dos dois como titular. Acho que o Heitor fez o suficiente para brigar pelo menos por titularidade. Eu não sei quem joga contra o Cruzeiro. Não sei. Segundo ponto, vamos à abertura do meio-campo, que tem um tripé. Que eu sempre discordei que fossem só de volantes. Você sabe muito bem disso, porque eu acho que o Patrick e o Edenilson não são volantes. Esse tripé está um pouco diferente agora. Quem está jogando ali é o Nonato, porque o Patrick está jogando de extrema esquerda. Desmontar o tripé é uma grande questão que se coloca, se fazer ou não se fazer isso. O Inter saiu da decisão da Copa do Brasil enfrentando adversários de altíssima qualidade. E o Odair preferiu ter um reforço de preenchedores de setor, como é o caso de todos esses jogadores, para que tivesse mais consistência no meio-campo. Será que ali adiante ele pode desmontar esse tripé? Eu acho que existe a possibilidade, embora ele não tenha feito isso até agora, ele joga com tripé há bastante tempo. Ofensivamente, o Internacional tem algumas experiências quando não tem o D'Alessandro. Primeiro é importante dizer, lá atrás, o Odair fazia um time sem o meia armador fora de casa e usava o meia armador em casa, no caso do D'Alessandro. Em determinado momento, desde o jogo contra o Nacional no Uruguai pela Libertadores, ele passou a usar o D'Alessandro fora de casa também. Então tem a figura do meia armador. Quando o D'Alessandro não joga, o Odair optou em momento, principalmente na decisão da Copa do Brasil, por um time agudo, colocando o Wellington Silva no lugar do D'Alessandro. Não deu certo. O Inter não teve produção. O Inter voltou a ter produção quando passou a usar agora o Lindoso, Patrick, Edenilson e Nonato, que foi o primeiro tempo contra o Palmeiras que o Inter teve, e muita produção contra o Palmeiras, que é um adversário qualificado. Então, as 2 outras funções ofensivas são do Nico Lopes e do Guerreiro. Então, não tem grandes dúvidas em relação a isso. Mas o que fazer quando não tem D'Alessandro, isso sim eu acho que está sendo colocado em xeque. Neste momento, é colocar Lindoso, Patrick, Edenilson e Nonato. Neste momento é isso. O D'Alessandro volta só, não volta no final de semana agora, provavelmente não, deve voltar só contra o CSA, no jogo do dia 9 de outubro. O Cruzeiro é o adversário do Inter no final de semana. O Cruzeiro ontem teve a estreia do técnico Abel Braga e perdeu para o Goiás. O Cruzeiro está seguindo uma cartilha muito parecida com a do Internacional de 2016. Trocando um treinador atrás do outro, tendo problemas, não conseguindo recuperação. Esse é um adversário, embora fragilizado neste momento, perigosíssimo. O Cruzeiro vai querer fazer o jogo do ano no final de semana contra o Internacional. Esse é o jogo que eles precisam selar uma recuperação. E aí tu tem 2 pontos. Tu tem o desespero de um adversário que precisa vencer, a instabilidade emocional, e tu pode te aproveitar disso, mas também tu vai ter um adversário que vai estar jogando com uma vontade que não tinha jogado até agora, e isso é sempre muito perigoso.
E o Internacional não pode perder esse jogo lá para o Cruzeiro. Último ponto, hoje é aniversário de Nico Lopes. E eu quero fazer uma referência especial a esse jogador. Talvez um jogador que tenha mais histórias no Internacional de discussões desde que chegou ao Inter. O Nico Lopes em determinado momento é a solução, é o gênio, é o homem da finalização, definidor de jogo. De repente ele passa uma sequência sem fazer gols e é contestado. Então assim, o que é o Nico Lopes? O Nico Lopes é um dos melhores jogadores do Internacional. O Nico Lopes estabeleceu a recuperação na decisão da Copa do Brasil. Para mim ele foi o melhor em campo na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. É um jogador importante, seja na assistência ou seja na finalização. Se criou um espectro de que ele tem problemas de finalização pelo tempo que ele ficou sem fazer gol. Ao contrário, o Nico Lopes é tecnicamente o melhor finalizador do Internacional. Vida longa ao senhor Nico Lopes no Inter, embora exista a possibilidade muito forte de que ele seja vendido no final do ano. Valeu, até mais!